Oremos. Santo, 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 excelso Deus, poderoso Pai, Criador, mantenedor, o Senhor que tudo fez, o Senhor que nos mantém, o Senhor que nos concede o oxigênio, fôlego de vida. Ó Deus, são tantas coisas que se fôssemos enumerar, passávamos aqui horas e horas e horas falando. Mas nós queremos te agradecer, porque mais uma vez o Senhor está nos permitindo de ficarmos mais pertinho de Ti. Pois o Senhor tem preparado esse momento, noite após noite, e o Senhor sabe que ainda tem que haver mudança no meio do Teu povo. Mudança essa que, individual, talvez eu desconheça, e acaba praticando alguma coisa que desagrada ao Senhor. Mas em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite, faz-nos enxergar aquilo que desagrada ao Senhor. Faz-nos enxergar aquilo que faz que nos afastemos de Ti. Meu Deus, a Tua palavra vai ser aberta nesse instante, que venha de encontro às nossas necessidades. Fala de uma forma poderosa aos nossos corações. Mais uma vez, também te pedimos, assim como o Senhor vem usando o irmão Júnior, use ele também essa noite, de uma forma poderosa, para o que ele venha falar, não seja a palavra dele mesmo, mas venha dos altos céus. Que o Senhor coloque as tuas palavras, sabe, na boca dele. Abençoa o lar dele, abençoa a família dele, abençoa a família de cada irmão aqui desse grupo. O Senhor bem sabe, o Senhor conhece o problema, a dificuldade que cada um passa. Nos ajuda, Pai Santo. Nos ajuda para que logo mais, dentro em breve, possamos estar todos juntos, em uma só voz, em um só espírito, fisicamente, e honrando, louvando e te bendizendo. Obrigado por tudo, meu Deus. Nós te agradecemos, não porque mereçamos, mas pelos méritos santos do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Que a graça dos altos céus esteja sobre todos nós, onde quer que nós estivermos, onde quer que você estiver, na sua casa, no seu trabalho. Que o Senhor nos fortaleça, nos ajude e nos guarde na sua santa presença. Mais uma vez. Dando continuidade ao nosso tema desta semana, destes últimos dias, aliás, onde nós estamos falando sobre as poderosas lições da libertação de Israel do Egito, nesse nosso seminário Preparação para a Crise Final. Que bom que nós estamos aqui reunidos mais uma vez, enquanto estamos olhando para esses temas, e nós estamos vendo esses princípios da atuação de Deus agora nos últimos dias. Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre as queixas de Moisés. Moisés também se queixou a Deus. Nossa, Moisés era o homem mais manso, a Escritura diz que havia sobre a terra, mas mesmo assim, Moisés se queixou a Deus sobre a falta de fé dos filhos de Israel e também sobre os problemas que Moisés estava encontrando naquele esforço lá para levar aquela mensagem que Faraó deveria deixar Israel ir. Como é que Deus trata com o nosso desânimo? Como é que Deus trata? Eu acho que isso é bem interessante, né? Quem nunca se queixou? Quem de nós nunca fez queixas a Deus? Nossa, com certeza, todos nós. Eu já fiz queixas a Deus. Quem sabe eu me queixo todos os dias a Deus de alguma coisa. Quem sabe todos os dias não tem alguma coisa que eu chegue diante de Deus para me queixar. Quem sabe eu me queixo da comida, ou quem sabe eu me queixo dos problemas. Bem, é mais fácil queixar dos problemas. Quem sabe eu me queixo da saúde. Bem, se queixar diante de Deus pode ter duas facetas. Pode ser alguma coisa boa e também pode ser alguma coisa ruim. Queixar pode ser um termo genérico, reclamar. Né? Deus não está tão disposto a ouvir uma reclamação rebelde, como também os filhos de Israel tiveram no deserto. Mas sempre que nós chegamos diante de Deus para orar, para apresentar os nossos problemas, na verdade, nós não estamos nos queixando, nós não estamos reclamando, nós podemos estar queixando dos problemas e apresentando eles pela fé diante de Deus para que Ele os resolva. Esse é o bom queixar, o queixar-se diante de Deus, apresentar alguma coisa que nós estamos pedindo a Deus para que Ele possa resolver nas nossas vidas. Moisés também fez isso. Como é que Deus trata com o nosso desânimo? Moisés estava aparentemente desanimado aqui. E Deus resolve
o desânimo de Moisés com paciência. E isso também é semelhante à nossa experiência de hoje. Nós temos uma resistência, nós somos rebeldes, nosso coração é enganoso. E muitas vezes também nós somos rebeldes diante de Deus. Rebeldes diante de Deus. Então, que Deus ilumine as nossas mentes para que nós possamos entender essas preciosas lições que Deus quer nos ensinar. O texto para a mensagem desta noite encontra-se em Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6, versos 10 ao versículo 13. Êxodo 6, 10 a 13. Êxodo capítulo 6, versículo 10 ao versículo 13. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito. Vai ter com Faraó, rei do Egito, versículo 10. E fala-lhe que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo, veja, Moisés estava desanimado realmente aqui. Eu não vejo aqui um Moisés que estava totalmente disposto a cumprir imediatamente, sem questionar. Moisés está desanimado. Porque Moisés diz assim, peraí, os filhos de Israel, que são aqueles que vão ser libertados, eles não estão acreditando. Eles não têm me ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? É um questionamento interessante aqui. Os filhos de Israel não estão me ouvindo. Como, pois, me ouvirá Faraó? E eu também não sei falar bem. Veja, Moisés aqui coloca 3 desculpas diante de Deus. 3 desculpas, 3 justificativas diante de Deus para não fazer aquilo que Deus lhe mandou fazer. Bem, Moisés não estava aqui sendo rebelde diante de Deus, mas Moisés estava desanimado, Moisés estava acabrunhado. Imagina só se aquelas pessoas que você espera que sejam as primeiras a acreditar na sua mensagem, que não é sua, é de Deus, você está sendo usado por Deus, elas não acreditam em você. E Moisés vai usar justamente isso, né? Aparentemente a missão de Moisés não está tendo sucesso, porque você imagina que se o Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso, ele te dá uma mensagem, ele te dá uma missão, aquela coisa toda que Deus determinou, porque ele é o Todo-Poderoso, ela vai acontecer assim rapidamente, sem nenhum esforço. E na verdade não é assim. Essas lições para nós são importantíssimas, porque mesmo agora, nos últimos dias, com Deus guiando o seu povo de uma forma específica, de uma forma grandiosa também, nós não vamos ter de esperar com que as coisas aconteçam com facilidade. Veja que Deus repete essa ordem para Moisés, é a mesma ordem, são os mesmos termos que Deus já havia falado. Mas Moisés, porém, respondeu, dizendo, olha, Senhor, os filhos de Israel, eles não estão me ouvindo, então o faraó também não vai me ouvir, e também eu não sei falar bem. Veja, Moisés está repetindo aqui, aquela primeira alegação que ele disse para Deus lá no início. Então veja, quando Deus escolhe alguém, quando Deus chama alguém, ele chama a pessoa através dos problemas dela, ele chama aquela pessoa, e isso não quer dizer que ao chamar alguém, quando você recebe um convite de Deus, eu sei que todos nós aqui temos recebido o convite de Deus, uns em uma maior proporção para algo maior, outros para qualquer outra coisa que Deus tenha chamado você, e a coisa mais importante que Deus tem te chamado é para ajustar a sua própria vida. Antes de você querer pregar o evangelho para o mundo, ir por todo mundo pregar o evangelho, tem pessoas querendo sair para a África, tem pessoas querendo ir não sei para onde, pregar não sei aonde, no Japão, nas missões, isso é muito interessante, isso é muito bonito, mas primeiro você precisa pregar para si próprio, primeiro você precisa pregar para si mesmo, você precisa pregar para você precisa internalizar e haver as mudanças. Moisés não havia mudado. As mesmas restrições em Moisés permaneciam aqui. Então, a despeito destas restrições, das limitações, mesmo o Senhor havendo dito para ele lá no início, quem fez a língua do homem, quem fez o ouvido, quem fez a boca, sou eu, o Senhor, então vai. E mesmo assim, aquilo não mudou em Moisés. Moisés continuava com esse trauma aqui de não saber falar bem. Tem vários comentaristas, né, que tentam decifrar o que é o não saber falar bem. Veja, Moisés está dizendo aqui, não sei falar bem. Eu já ouvi pessoas dizendo que Moisés era gago.
Eu já ouvi dizendo que Moisés passou tanto tempo na terra de Midian que ela aprendeu outro dialeto lá, não sabia mais falar o dialeto do Egito. Mas está bem claro aqui, Moisés disse que não sabia falar bem. Sabe, quando você começa a olhar isso aqui, você vai entender o seguinte, Moisés não era um show de oratória, mas o Senhor havia escolhido Moisés para falar com ele. Então, Deus é quem escolhe você. E Deus escolhe você independentemente dos seus traumas. E Deus escolheu Moisés, diz, eu fiz a sua boca. Mesmo assim, veja que Moisés vai, ele aceitou a missão, ele vai fazer a missão. Mas quando ele tem um primeiro embate ali, que aparentemente as coisas não saíram da forma que ele aguardava, que ele esperava, aquilo que ficou guardado lá dentro de Moisés, veja, quando Deus disse, quem fez a boca do homem, quem faz o ouvido, quem faz o olho, não sou eu, Senhor. Nossa, Moisés naquele momento ali, ele não se apoderou da fé, não teve uma transformação assim, Moisés disse, nossa, realmente, quem faz tudo isso é Deus, então realmente eu agora sei falar bem porque ele está comigo. Não, Moisés não fez isso. Moisés continuou do mesmo jeitinho, ele deixou aquilo guardado lá dentro. Quando chega mais na frente aqui, ele vai usar o mesmo argumento no final. Ele diz, eu não sei falar bem. Mas Deus não já havia conversado isso com ele? É claro que Deus já havia conversado isso com ele. Qual a lição que fica para nós aqui? Não ressuscite as coisas que Deus já tratou na sua vida. Você está entendendo aqui? Não ressuscite coisas que Deus já resolveu na sua vida. E quando Deus resolver alguma coisa na sua vida, se apegue a isso pela fé. Não coloque para debaixo do tapete. Porque se você colocar para debaixo do tapete, quando chegar lá na frente, em algum momento, Deus, intencionalmente, ele vai querer que essa coisa apareça de novo. Simplesmente para mostrar que você guardou aquilo debaixo do tapete, que aquilo não foi tratado pela graça de Cristo. Você está entendendo aqui o que acontece com Moisés? Se aconteceu com Moisés, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você, isso pode acontecer aqui com qualquer um. Moisés aqui guardou as coisas debaixo do tapete, ele não permitiu que a graça... Veja, Moisés estava ali sendo usado por Deus, fazendo coisas maravilhosas, a vara ali, aquele bordão de Moisés, se transformou numa serpente, engoliu as serpentes, né, dos feiticeiros, que eram serpentes pelo poder de Satanás. Então Deus todo-poderoso, infinitamente poderoso, uma coisa tremenda ali, mas Moisés não havia ainda sido tratado interiormente. Ele sabia quais eram as coisas que ele tinha ali, as fraquezas dele. Deus já havia apresentado que ele era o único que poderia tratar aquelas coisas, resolver aquelas coisas. Moisés simplesmente guardou aquelas coisas. Quando chegou no momento crucial, Moisés vai e apresenta aquelas coisas diante de Deus mais uma vez. E o que é que Deus fez aqui? O que é que Deus fez aqui? Nós estamos vendo aqui no texto, no versículo 13, não obstante, falou, declarou o Senhor a Moisés e a Arão e lhes deu mandamento. Ele lhes ordenou. Deus não entrou numa conversa infrutífera com Moisés. Já pensou se Deus fosse entrar novamente naquela conversa com Moisés? Quem fez o ouvido do homem? Quem fez o olho do homem? Quem fez a boca do homem? Quem fez a língua do homem? Sou eu? Não. Deus já havia tratado isso com Moisés. Então Deus não iria mais uma vez entrar nesse assunto. O Senhor simplesmente falou e ordenou. Deu ordem para Moisés. Moisés, você vai fazer dessa forma. Não vou entrar nesse mérito mais. O nosso problema é que nós queremos que Deus entre no mérito toda vez. Nosso problema é que nós guardamos as coisas debaixo do tapete e quando então acontece alguma coisa que surge a nossa fraqueza, porque nós não permitimos que Deus tratasse, nós não permitimos que Deus tratasse aquela fraqueza, é uma fraqueza espiritual, é uma fraqueza, alguma coisa que pode nos desabilitar para o reino de Deus. E Deus já falou o que é que ele faz, que é ele quem resolve. Então, o que acontece? Quando nós estamos num ponto crucial como esse de Moisés, a gente chega e coloca de novo aquilo diante de Deus. Olha, Deus não vai fazer uma coisa extraordinária, porque Deus já mostrou a você o caminho para fazer. A mesma coisa aqui com Moisés, ele simplesmente ordenou. Sabe por quê? Porque aquele ponto já, diante de Deus, já tinha sido resolvido. E essa é a questão. Nós nos apegamos aos pontos, aos problemas e queremos ficar guardando eles, ressuscitando esses pontos. Já pensou? Moisés aqui depois passa um tempo, apresenta a mesma coisa diante de Deus. Já pensou se Deus fica e volta para aquela mesma coisa? Deus diz, não, eu já resolvi isso com você. O que Deus está dizendo para Moisés no versículo 13
de Êxodo capítulo 6. Moisés, isso eu já resolvi com você. Irmãos, Deus é muito dinâmico. Deus ele é dinâmico, Deus é prospectivo o tempo todo. Deus não fica voltando para o passado. Deus já resolveu muitas coisas aqui na vida de muita gente. Deus já resolveu muitas coisas na sua vida. Não fique pegando as coisas e apresentando novamente diante de Deus, se Deus já lhe resolveu, se Deus já disse para você o que precisa ser feito, tá bom? E não espere que Deus volte a falar sobre esse assunto, porque Deus não vai falar. Exceto se ele quiser falar, e isso aí está no âmbito da soberania dele. É soberano para falar ou para não falar. Mas se ele já falou, ele já falou. Tá bom? Então muita gente fica resmungando o tempo inteiro a vida, tentando colocar diante de Deus, jogar diante de Deus novamente a mesma coisa que Deus já tratou. E Deus não vai voltar para esse ponto aqui. E Deus deu ordem para Moisés. E agora, você vai ver Êxodo 6, no verso 1 ao 9, você vai ver Deus dizendo o seguinte para Moisés. Êxodo capítulo 6, no verso 1 ao 9. Diz assim, Deus diz, vai, fala com o faraó, né? Nós acabamos de ver. Mas aqui, no versículo 1 de Êxodo 6, Deus diz assim, agora verás. Veja, essa conversa toda que Deus teve, que Moisés teve com Deus, quando Moisés começa a trazer tudo de volta, pegar os problemas dele lá, que ele lançou debaixo do tapete, tudo isso foi depois do verso 1. Impressionante isso aqui. Porque no verso 1 diz o Senhor para Moisés, agora verás o que eu vou fazer a Faraó. Porque pela mão poderosa ele vai deixar ir, e pela mão poderosa ele vai lançar eles fora da terra. E aí veja, Deus, nessa suprema majestade, ele vai dizer, eu sou o Senhor. Tem um nome aqui, eu lembro que a irmã Kate há uns dias, cadê a irmã Kate? Não sei se ela está por aqui. Mas ela falou sobre a questão do nome, né, da pronúncia do nome. Eu fiquei de responder a irmã Kate e não respondi, né? Peguei no telefone e respondi ela e depois não tive um tempo, mas eu respondi ainda. E ele vai dizer, né, o tetragrama sagrado aqui, traduzido como Yahweh hoje, né, o Jeová. Ele diz, eu sou. E ele vai dizer, eu fiz a promessa, fui eu que apareci a Abraão, a Isaac e Jacó, como o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas por esse nome aqui, por esse nome, ele diz o nome, eu não fui conhecido. Ele diz, eu fiz uma aliança, então você vai ver agora o que eu vou fazer. Irmãos, agora a coisa ficou séria. Já parou para pensar? Aqui ficou sério, a coisa toda ficou séria. Faraó tinha recebido uma oportunidade de graça e ele a havia desprezado. Semelhantemente, agora nos nossos dias, o mundo inteiro receberá uma última oportunidade de graça, mas também desprezará e continuará a afligir os remanescentes fiéis de Deus que vivem agora nos últimos dias. Quando essa aflição chegar a um ponto de completo endurecimento por parte deles, do mundo, daqueles que estarão lá marcados com a marca da besta, perseguindo o povo de Deus, então o Senhor diz, agora você vai ver o que eu vou fazer. E aqui a coisa fica séria, fica muito séria, porque ele é o Todo-Poderoso, ele entra agora com poder, o seu braço poderoso para agir em favor do seu povo. E a palavra diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus dá a Moisés agora garantido sucesso. Diz Moisés, eu vou repetir a promessa, ele repete a promessa de Êxodo 3:20, e ele diz, eu vou fazer agora. Agora você vai ver o que eu vou fazer. Você tem um faraó orgulhoso aqui, um faraó arrogante, e Deus esperou. O que é interessante aqui, o ponto central dessa mensagem de hoje, dessa noite, é o seguinte, essa lição central, estamos tendo várias lições no decorrer desses dias, dessas noites, o ponto central é que Deus esperou, Deus quis, permitiu, intencionalmente, ele esperou que essa situação acontecesse. Que acontecesse tudo ali, que o faraó negasse, que o faraó piorasse as coisas, que o faraó apostasse, jogasse ali, mostrando que tem algum tipo de força, disse, peraí, eu quero que seja assim. Deus esperou até que a situação se tornasse insuportável. Deus esperou, ele premeditou aquilo, iria acontecer, ele sabia. Então, na sua presciência, ele queria que aquilo acontecesse, aquilo aconteceu, se tornasse insuportável. Agora, por quê? Porque os filhos de Israel também não estavam prontos para uma libertação imediata. Muitas vezes, irmãos, nós não estamos prontos para uma libertação imediata da parte de Deus. Nós clamamos,
Nós choramos, nós esperneamos, nós pedimos, e Deus olha, e o problema não está em Deus, nunca está, o problema está em nós mesmos. Nós não estamos prontos para uma libertação imediata de Deus. Nós queremos que ela aconteça, mas nós não estamos cumprindo os requisitos. Então, os filhos de Israel estavam esperando ali que Moisés chegou e disse, olha, o Deus dos Hebreus apareceu, todo mundo vai ser libertado, peguem as coisas aí, botem na mochila, todo mundo embora. Só que não seria assim. A fé deles precisava ser testada, eles precisavam passar por dificuldades para que eles pudessem entender a grandiosidade daquela libertação. E eles não estavam preparados para a libertação. Eles tinham pouca fé. Eles não estavam dispostos a suportar nenhum tipo de aflição. Eles não estavam dispostos a ver Deus trabalhar. A gente vê que eles estavam tão acostumados com a escravidão, que você vai ver várias passagens, que eles estão no deserto, eles dizem assim, nossa, está faltando água, melhor voltar para o Egito. Nossa, não tem essa comida tal, cebola, alho, melhor voltar para o Egito. Nossa, que me dera ter ficado no Egito. Então eles estavam acostumados com a escravidão. E muitas vezes nós estamos acostumados também. Nós estamos acostumados com um padrão de vida espiritual, no engano, quem sabe, tão lá embaixo, que quando Deus tenta nos preparar, nos aperfeiçoar, nos moldar para levar para um outro padrão, quando a gente começa a perceber que Deus está nos puxando para um outro nível, a gente diz, não, é melhor ficar aqui mesmo. É sério isso aqui? Não, é melhor ficar aqui mesmo, é melhor, aqui tá tão bom desse jeito, né? Eu já vi pessoas dizendo assim, nossa, é melhor nem conhecer esse tipo de coisa aí, não quero nem saber disso. Bem, Deus estava tentando levar a pessoa para um padrão de conhecimento da sua palavra, só que a pessoa simplesmente não quis, e a pessoa está fazendo igual os filhos de Israel. Então Deus não liberta eles pela primeira vez, na primeira manifestação do poder lá dele diante de Faraó, porque Deus sabia que o Faraó ia ser tirânico, que o Faraó ia desenvolver cada vez mais aquele espírito de tirania. E quanto mais isso acontecesse, Deus iria então poder revelar o seu poder. Revelar o seu poder cada vez mais diante dos olhos de toda a nação de Israel, né? Eles iam contemplar, nossa, que Deus poderoso é esse, veja, está acontecendo isso aqui, mesmo assim, se Deus está fazendo isso, ele não vai libertar, e Deus está fazendo mais e mais e mais, Deus estava mostrando manifestações do seu poder. A mesma coisa agora nos últimos dias, antes das coisas melhorarem, que as coisas não vão melhorar, só vão melhorar para o povo de Deus no final, as coisas vão piorar. As coisas vão piorar e muito, então ninguém espere que as coisas vão melhorar para o povo de Deus, porque elas vão piorar. Agora, Deus está levando tudo no seu ritmo, porque Deus está aperfeiçoando a obra dele. E às vezes a gente se irrita, porque as nossas expectativas não são atendidas. Eu tenho expectativa, você tem uma expectativa. Nossa, minha expectativa é que tudo aconteça assim, que melhore, que fique bom, que fique isso. Só que não é a expectativa de Deus. Deus vê o fim desde o início. E Deus está trabalhando para o nosso bem. Só que o bem de Deus que ele pensa para mim e para você não é diferente do meu próprio bem que eu imagino. O meu próprio bem que eu imagino é, quem sabe, ter um aumento de salário. Nossa, é uma coisa boa para mim. E Deus, agora, nos últimos dias, ele diz o seguinte, não, para que haja o bem ser um grande bem para você, você vai ter que ficar sem salário em algum momento. Nossa, você já parou para pensar sobre isso? As coisas da perspectiva divina são diferentes das nossas. Então, às vezes, nós reclamamos agora, viu? E olha que Deus nem entrou nessa perspectiva ainda. Deus nem começou a trabalhar dessa maneira ainda, tá bom? A gente está só sabendo que as coisas vão acontecer, é um trabalhar de Deus, mas Deus não começou a trabalhar dessa forma ainda. Deus está nos avisando que tudo o que acontecer é apenas um trabalho dele. Então Deus sabe que se as coisas realmente piorarem, aí então nós vamos valorizar. Valorizar. Quando é que você valoriza a água? Quando você tem pouca água. Quando é que você valoriza a comida? Quando você tem pouca comida. Não é verdade? Quando é que você valoriza a sombra? Quando você está num deserto que você não tem sombra nenhuma, qualquer sombra é suficiente. Lembra do caso de Jonas? Ali depois de Nínive? Então Deus permite que as coisas sejam muito ruins, possam ser muito ruins do nosso ponto de vista humano, para que nós possamos entender o quanto é sem sentido, quanto é fútil depender da sabedoria humana. O que é a sabedoria humana? Do sistema humano. Nós vamos fazer assim. Eu já vi gente falando, em 2023 o PIB vai ser assim. Em 2024 o PIB vai ser de outro jeito. Nós vamos conseguir fazer isso para tantos anos. E aí Tiago diz, olha, vocês não sabem de nada. Vocês não sabem de nada, porque tudo está nas mãos do Senhor. Então Deus permite que os ímpios
triunfem, e Deus vai permitir isso mais uma vez, por um tempo, e a gente sabe por quanto tempo é, para que ele então manifeste, né, eles vão manifestar o seu espírito verdadeiro, qual é? Que não é o Espírito de Deus. E aí a gente pergunta, nossa, por que Deus não intervém? Eu estava pensando nisso esses dias. Deus não intervém, irmãos, muitas vezes, porque Deus precisa deixar que as coisas se desenrolem, se desenvolvam. Já pensou se Deus estivesse a todo momento colocando uma marcação? O cara vai fazer uma coisa, Deus, epa, não. Vai fazer outra coisa, epa, não, não pode, não pode. Então Deus não vai trabalhar assim. Até para nós mesmos, não tem graça, ninguém está fazendo isso um com o outro. Então você vê uma série de agendas aí, os defensores do aborto, ganhando espaço, pessoas que defendem, né, tantas agendas, né, não vou nem falar aqui, vocês sabem, estão evoluindo. Todas elas estão evoluindo. Mas, coloca uma coisa em mente, as coisas vão piorar muito, 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 antes de melhorar. E só há um melhorar, que é a segunda vinda de Cristo. Então, pessoas, né, líderes, nossa, a gente sabe o que está acontecendo, estão piorando também. Agora, tudo isso é uma maneira de Deus preparar o seu povo para a libertação. Por quê? Porque na grande maioria das vezes, a verdade é essa, vou falar a verdade aqui, nós estamos muito satisfeitos com este mundo. Você vê isso? Nós estamos tão satisfeitos com esse mundo, que nós não estamos dispostos a ir para o deserto, igual Israel. Israel só saiu lá do Egito, interessante, eles não pensaram que eles tinham de passar pelo deserto, não. Eles pensaram que eles iam pegar uma autoestrada duplicada, não é isso? Sem nenhum tipo de quebra-mola, e já iam ver lá direto Canaã e estacionar lá. Não é assim que funciona. Então nós estamos hoje muito dispostos, na realidade, a dar um pulo assim, de bug jump, e chegar lá do outro lado da Terra Prometida, e não estamos dispostos a passar pelo deserto. Então, será que eu estou me preparando para passar pelo deserto? Lembrando, não há terra prometida sem deserto. Não há terra prometida sem deserto. Ninguém chega na terra prometida sem que antes passe pelo deserto. A pergunta é, eu estou disposto a passar? É obrigatório. É obrigatório passar pelo deserto. Se eu não estiver pensando assim, se eu não estiver me preparando para passar pelo deserto, o que é que vai acontecer? Vai ficar no meio do caminho. Então, nós às vezes, para não dizer a grande maioria das vezes, estamos muito preocupados, ligados ao mundo, satisfeitos. Nossa, saí para deserto. Certo. Mas quando você vê as coisas que vão acontecer nesse mundo realmente acontecendo, você vai procurar um deserto. Quem sabe você não vai saber onde é que ele está. Porque esse deserto é guiado pela mão de Deus. E aí nós não ansiamos pelo céu. Dizer que anseia pelo céu é muito fácil. Dizer que quer chegar no céu, que quer ir para lá, é muito fácil, sabe? Mas é preciso de atitudes concretas. Não atitudes de boca. Se as coisas são fáceis, aí você não aprecia o céu. Você não quer nem saber de céu, porque já está sendo aqui tudo bom, está tudo tranquilo. Então nós temos de pagar um preço. E nós não estamos prontos ainda. E aí Deus diz para Moisés, agora você vai ver o que eu vou fazer com o faraó. O faraó está no auge do orgulho, da arrogância. Israel está na profundeza da miséria, no desespero. Então quando Israel está nas profundezas ali da miséria, do desespero, sem saber o que fazer, já pensou, é naquele momento, é exatamente naquele momento, como se Deus dissesse assim, agora é a minha hora de agir. Deus tremendo, Deus todo-poderoso, louvado seja o seu nome para sempre. Sabe, Deus precisa mostrar que eu não posso nada, Deus precisa mostrar que você não pode nada, você vai tentar bater ali, aqui, fazer tudo de todo jeito, não dá nada certo. Nesse momento aí, então Deus diz, agora é a minha hora de agir. Salmo capítulo 12, versículo 5, tem um texto maravilhoso, Salmo 12, verso 5, que diz assim, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. E porei a salvo a quem por isso suspira. Veja que esse salmo aqui é basicamente a mesma coisa que está sendo dita lá em Êxodo. Deus diz lá, agora você vai ver o que eu vou fazer a Faraó quando o povo dele está oprimido, está gemendo, está aflito, está sendo maltratado, está sendo humilhado, está desesperado, sem saber o que fazer, parece que tudo deu errado, nada deu certo. Nesse momento, Deus diz, agora eu me levantarei. Agora chegou a hora em que eu vou fazer alguma coisa. É nesse momento aqui, é nesse momento que o povo de Deus está sendo mais ameaçado,
está sendo oprimido, é nesse momento que ele se levanta. Quando todas as vozes que defenderem a verdade estiverem prestes a ser silenciadas, agora nos últimos dias, é quando Deus se levanta. Então nós vamos ver Deus trabalhar, a sua mão poderosa, ele vê quando o ser humano chega na necessidade. Só ele sabe quando o ser humano chega na necessidade. E Deus espera justamente esse extremo do ser humano, para que a gente perceba que nós estamos cansados da opressão, nós não queremos glorificação, nós queremos clamar a Deus por libertação. Então essa é a oportunidade de Deus. É quando o seu povo vai apreciar o que ele faz por eles, é quando o seu povo está totalmente alienado desse mundo, é quando você percebe que não tem nada nesse mundo mais. Você não vai ser nem cidadão mais, você não vai comprar mais, vender, não vai ter conta em banco, não vai ter carro, não vai ter nada, você não tem nada mais aqui. Então o que você espera daqui? Então por isso que Deus permite que as coisas aconteçam, para que nós possamos nos alienar totalmente e dizer, isso aqui não é o meu lugar. Agora, enquanto a gente achar que aqui é o nosso lugar, enquanto a gente achar que essa história de fim dos tempos, né, vai acontecer em algum momento, e que quando chegar a hora, aí eu vou pensar no que eu vou fazer, as coisas vão difíceis desse jeito, porque não é assim que Deus está pensando, é assim que você está pensando. Então, se eu me concentrar em mim mesmo, as coisas dificultam, né? E aí, quem sabe Deus permita que, né, alguém seja levado até o desespero, para que Deus então possa agir com uma maneira de libertar, não é verdade? Então é isso que Deus espera. Eu não posso esperar que ninguém faça nada. Eu não posso esperar que ninguém faça nada. Ninguém vai fazer nada. Ninguém, sabe? Tudo parece que está desandando. E vai desandar mais. E vai piorar mais. Está tudo sendo ali, pessoas silenciadas, cancelado, né? Cancelado na internet, censura disso, censura daquilo. E os remanescentes dos últimos dias vão chegar na mesma situação que os israelitas também. Desespero, né? Não vai ter uma libertação fácil. Então, irmãos, o título que nós estamos estudando é Preparação para a Crise Final. Então, isso tem a ver com preparação para a crise final. Exatamente isso, dizer a verdade, como as coisas não são. Então, o povo de Deus vai chegar nesse mesmo nível de Israel do passado, né? Nível de desespero, de uma libertação. Não vai ter libertação fácil de ninguém. Nossa, vai até perder a esperança, aquela coisa, nossa, o que aconteceu? E é justamente quando as coisas estiverem mais difíceis, que não houver uma solução humana mais, é que Deus intervém com o seu braço poderoso. Então Moisés estava tentando fazer o que ele podia fazer, mas Moisés não podia fazer nada, e as coisas só pioraram. E agora o que acontece? As pessoas começam a culpar Moisés. Nossa, e isso aqui é uma coisa tremenda, né, do líder. Quando Deus levanta você, levanta alguém para qualquer coisa. Porque quando está nesse ponto aí, Moisés levou toda a culpa agora, e então Deus diz, espera aí Moisés, agora você vai ver o que eu vou fazer. Agora você vai ver o que eu vou fazer. Coisa tremenda, não é? Então quando Deus toma isso nas mãos dele, é quando ele liberta seu povo, ele vai libertar seu povo. Quando ele vê que todo mundo está contra a vontade de Deus, contra o seu povo. Eclesiastes 8, verso 11, diz assim, quando o coração dos filhos dos homens estiver totalmente voltado neles para fazer o mal, aqui o Espírito de Deus já foi retirado da terra, vamos dizer assim, e aquele que é justo continua justo, o impuro continua impuro. Então, quando estiverem todos voltados para fazer o mal contra o seu povo, então Deus vai agir. Deus vai trazer a sua mão para libertar o seu povo. Então, mas tem pessoas assim, que são dobradas pelo braço poderoso de Deus e se afastam dos caminhos perversos e buscam perdão. Mas tem outras pessoas que elas vêm pela graça, não é? A graça apenas. Então você tem que escolher, você vai vir através de que maneira? Você vem pela graça facilmente ou você vai vir pelo braço forte e poderoso? Êxodo 6, 10 a 13, Deus diz, vai até o faraó e diga, deixa os filhos de Israel sair do Egito, tá bom? Deixa, você vai deixar. Eu que estou ordenando. Deus envia Moisés a segunda vez. A gente está vendo aqui que esse mesmo pedido, agora Deus ordena. Deus ordena, Deus repete seus preceitos, Deus repete seus mandamentos. E aqui a gente vê que muitas vezes a pessoa é chamada em vão para deixar o pecado. Ezequiel 3:11, né? E a pessoa precisa ser chamada de novo. Se ouvir, então, a mensagem e aceitar, ela tem, então, a oportunidade de graça.
Então é isso que a palavra está dizendo aqui. Moisés é um profeta ali. E veja que as pessoas não estão acreditando no que Moisés está falando. Né? Tudo isso a gente já viu. Moisés ali, que nem se tivesse desistir, porque não é fácil. Não é fácil, né? Estar no meio daqueles que estão lhe desencorajando. Moisés estava ali com a fraqueza, né? Passando por tudo aquilo, mas Deus estava com ele. Então Deus não discute mais com Moisés, como nós vimos. Deus não permite que a sua autoridade seja discutida, mas Deus diz, olha, você vai ter de fazer aquilo que eu ordenei. Então Deus está testando o seu povo, se ele vai ter fé, se ele não vai ter fé. E Deus diz, você vai ter de ir até o faraó. Irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos aprender essas preciosas lições para a nossa vida. Qual foi a lição que ficou hoje para nós? Eu espero que você possa ter guardado na mente, quando nós falamos aqui, a lição principal da mensagem dessa noite. E que o Senhor nos abençoe, que nós possamos guardá-la dentre as tantas lições preciosas que Ele tem nos concedido nesse processo de preparação para a crise final. Lembrando, quando as coisas ficarem piores, quando tudo estiver chegando num ponto que não há mais volta, quando todos tiverem lhe abandonado, o Senhor diz, agora você vai ver o que eu vou fazer. Agora eu vou intervir na sua vida. Que o Senhor nos abençoe. Oremos ao Senhor. Pai que habitas nos céus, nós te agradecemos mais uma vez porque a tua palavra foi aberta e o teu nome glorificado. Que alegria temos em saber que quando nós chegamos ao fundo do poço, quando esse mundo estiver, Senhor, afundado em todos os problemas, nas guerras, na morte, em meio às doenças, à destruição, o teu povo também passará por angústias e aflições, mas nós temos a certeza que tu estás no controle de todas as coisas. Nós não teremos o auxílio humano. Ajuda-nos a compreender que não há nenhum auxílio, nenhum braço de salvação além do teu. Ajuda-nos a entender que as coisas ainda irão piorar bastante nesse mundo, muito, muito, muito e muito, mas que tudo isso nada foge da tua mão nem do teu controle. Nós temos um Deus forte, um Deus poderoso, aquele que diz que agora, diante dos olhos do universo, ele agirá, e agindo Deus ninguém impedirá. Permanece conosco, ajuda-nos a entronizar estas lições na nossa vida e termos essa experiência de certeza no agir da tua palavra mediante a fé. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém.